Hit it. O Resgate do Soldado Ryan é um filme de 1998, dirigido pelo homem, o mito, a lenda Steven Spielberg. E eu não falo isso como se todo mundo tivesse que gostar do trabalho desse cara, mas a sua importância para a história do cinema é inquestionável. Spielberg foi o diretor que deu vida a muitos filmes que se tornariam as maiores franquias mundiais. Quem aqui nunca ouviu falar de Tubarão, Indiana Jones e Jurassic Park? Spielberg também dirigiu grandes filmes como Contatos Imediatos do Terceiro Grau, E.T., Prenda-me se for capaz, O Terminal e muitos outros. Além de que ele não é nenhum novato quando o assunto é a Segunda Guerra Mundial. Ele dirigiu O Império do Sol, que conta a história de um menino inglês de 11 anos que é separado dos seus pais em meio aos conflitos da guerra. A Lista de Schindler, que retrata o martírio dos judeus, filme que cedeu a Spielberg o seu primeiro Oscar como melhor diretor, o segundo sendo pelo Resgate do Soldado Ryan. Além de ter produzido as minisséries da HBO Band of Brothers, Foda e The Pacific. Procurem e assistam, esse homem é um gênio. O roteiro de O Resgate do Soldado Ryan foi escrito por Robert Rodat, quando ele se deparou com a história dos 4 filhos de Agnes Allison. Os 4 irmãos foram mortos durante a Guerra Civil Americana. E foi aí que Robert teve a ideia de escrever um filme sobre um soldado que perdeu seus 3 irmãos durante a Segunda Guerra Mundial, e acaba ganhando o direito de retornar para casa, assim não causando um sofrimento e uma perda ainda maior para sua mãe. Mas antes de sermos apresentados ao plot principal do filme, a meia hora inicial reproduz a batalha que aconteceu na praia de Omaha no dia 6 de junho de 1944, evento que ficou conhecido como Dia D, um dos conflitos mais famosos, se é que eu posso chamar assim, da Segunda Guerra. E essa cena é maravilhosa, só para vocês terem noção, ela foi gravada durante 25 dias, sendo que o filme todo foi gravado durante 59 dias. Ela contou com cerca de 1.000 pessoas, entre equipe e figurantes, e custou 11 milhões de dólares para ser feita. E todo esse esforço foi feito apenas para a introdução do filme. E eu devo avisar para quem ainda não assistiu esse filme que essa sequência na praia de Omaha é pesadíssima. Ela retrata os verdadeiros horrores da guerra. O momento em que acompanhamos a perspectiva do capitão John Miller, nosso protagonista, mostra exatamente isso. E é isso que eu amo, não só sobre essa cena, mas sobre esse filme como um todo. E em momento algum, ele glamoriza a guerra. A guerra não tem nada de poético, ela não tem nada de romântico. A única coisa, entre aspas, bela sobre os conflitos vistos no filme é que eles mostram como a guerra é realmente uma coisa terrível. Fora isso, nós somos obrigados a assistir centenas, milhares de soldados serem fuzilados, explodidos, mortos. Ainda na água, soldados morriam afogados, tentando se livrar de todo o equipamento pesado que carregavam. Outros eram atingidos antes mesmo de terem a chance de saírem do barco. E o genial aqui é que em momento algum temos a presença de trilha sonora. Apenas sons de tiros e explosões, além de gritos desesperados de jovens soldados sendo massacrados. Eu quis destacar esse ponto porque, muitas vezes, um filme utiliza músicas que transmitem as emoções que o diretor quer passar para o espectador naquele momento. E aqui, Spielberg optou pela ausência de trilha. Porque toda a emoção que precisamos absorver vem através dos horríveis sons do confronto. E só para finalizar sobre essa sequência do ataque à praia de Omaha, ela foi eleita como a melhor cena de batalha de todos os tempos pela revista Empire. Além de ter sido classificada na primeira posição da lista do TV Guide dos 50 maiores momentos do cinema. Mas vamos voltar para a trama do filme. Após a Batalha de Omaha, vemos o governo dos Estados Unidos redigindo cartas para as famílias dos soldados que foram mortos em combate, tentando oferecer qualquer forma de conforto para os familiares dos falecidos. Uma das datilógrafas percebe que 3 cartas iriam ser dirigidas para a família Ryan, pois 3 dos 4 irmãos morreram. O general George C. Marshall, ao ficar sabendo dessa situação, decide que o 4º irmão Ryan, um paraquedista que fazia parte de um pelotão que caiu no lugar errado, seja encontrado e levado de volta para seu lar e para sua mãe, e envia um esquadrão de 8 homens para realizar essa missão. Esse esquadrão é liderado pelo já mencionado capitão John Miller, um homem o qual ninguém conhece o passado. O resto do esquadrão é composto por Sargento Mike Horvath, nossa que surpresa o Tom Sizemore atuando em um filme de guerra, o cabo Timothy Upham, que nunca participou de nenhum combate e só é chamado para fazer parte do esquadrão, pois eles precisam de alguém que saiba traduzir a língua alemã e a língua francesa. Soldado Stanley Malish, um homem judeu lutando por sua liberdade religiosa. Soldado Irwin Wade, o médico do grupo.
soldado Adrian Caparzo, que traz o Vin Diesel no seu primeiro, e ouso dizer excelente grande papel no cinema. Soldado Richard Riben, que questiona a todo momento o objetivo da missão e possui uma grande raiva pelo fato de que a vida de um homem supostamente vale mais do que a de 8. E o soldado Daniel Jackson, o sniper apelão. Eu fiz questão de apresentar brevemente esses 8 personagens, porque eu acho que o principal ponto do filme depende de cada um deles. E se eu dissesse que O Resgate do Soldado Ryan não é um filme de guerra? A melhor coisa desse filme é que ele quebra grandes clichês dos outros filmes de guerra. Pra começar aqui, tirando o conflito do dia D nos primeiros 30 minutos, o filme não apresenta nenhum outro evento real da Segunda Guerra, pois ele não tem a intenção de ser didático nem nada do tipo. Ele também faz outra coisa que raramente filmes de guerra fazem. Ele vai completamente contra o patriotismo. Tudo bem que o primeiro e último plano do filme mostra a bandeira americana, mas é sério, o patriotismo acaba aí. Pra mim, esse filme se trata apenas de uma coisa, que o Cabo Upham deixa bem claro. Supposed to be about the bond of brotherhood that developed between soldiers during war. Brotherhood? What do you know about brotherhood? Pensem comigo. Fora do contexto da guerra, seria muito difícil estes 8 homens se encontrarem algum dia, principalmente por virem de realidades e lugares muito diferentes uns dos outros. E mesmo que eles se conhecessem antes, era provável que não gostassem uns dos outros, mas eles se encontraram em meio àquele que talvez seja o conflito mais horrível de todos os tempos. Eles estão juntos em circunstâncias impossíveis, onde cada um deles precisa contar com um soldado ao seu lado. É por isso que vemos eles sendo completamente sinceros e até mesmo vulneráveis nas cenas em que não presenciamos nenhum combate. A todo momento, você está correndo o risco de levar um tiro que pode acabar para sempre com a sua vida. E você divide esses momentos com pessoas que correm o mesmo risco que você. A confiança se torna algo automático em situações assim. Se torna algo necessário. Então é até compreensível que eles tenham um receio gigante em arriscar qualquer um de seus companheiros por um soldado que nenhum deles nunca viu e que ganhou o direito de voltar para casa. E mais, será que Ryan merece esse direito? E esses laços criados entre os soldados, querendo ou não, são tudo o que eles têm em meio ao terror da guerra. Agora, independente da missão de resgatar o soldado Ryan fazer sentido ou não, é o dever que foi dado a eles. Vou reforçar o que eu disse antes. Esse filme não se trata de nenhum evento ou combate real que ocorreu durante a Segunda Guerra, mas sim de uma pequena missão que dá a todos esses homens a oportunidade de voltarem para casa, longe de tudo isso. Capitão Miller, no seu momento de fraqueza durante o filme, deixa bem claro que não está lutando em defesa da pátria, nem em defesa da democracia, nem está se erguendo contra o fascismo nazista. Ao invés disso, o capitão simplesmente diz que só quer ir para casa, de volta para sua esposa. Ryan... I don't know anything about Ryan. I don't care. Man means nothing to me. It's just a name. But if... You know, if going to Ramel and finding him so he can go home, if that earns me the right to get back to my wife, well then that's my mission. E como seus homens deixaram claro repetidamente, no que diz respeito a eles, o soldado Ryan pode ir pro inferno. Mas ir até o inferno para resgatar Ryan dá o direito de voltarmos para nossos lares, para nossas famílias e para nossas vidas. Então é pro inferno que nós vamos. E o inferno, nesse caso, é uma vila francesa chamada Ramel, exatamente onde eles encontram o jovem Ryan. Caraca, o Matt Damon, que está guardando a última ponte restante através do rio Styx. Ao receber a notícia da morte de seus irmãos, Ryan fica devastado, mas se recusa a ir embora, pois considera isso uma injustiça com todos os outros homens que possuem o mesmo objetivo que ele de defender a ponte. O nosso instinto natural nesse momento é sentir raiva de Ryan, pois ao longo do filme perdemos 2 soldados apenas para encontrá-lo. E agora que finalmente o encontramos, ele quer ficar e lutar, arriscando morrer. Hey, asshole. 2 of our guys already died trying to find you, all right? Mas pensem pelo lado dele. Assim como todos os 8 membros do esquadrão do Miller, que possuem laços muito fortes uns com os outros, Ryan também possui esses laços com seus irmãos de guerra. Restam 2 opções: deixar o soldado Ryan e partir para lutar o resto da guerra, ou então ficar e lutar ao lado dele, para que ele conclua seu objetivo de defender a ponte, assim podendo voltar para casa. You want to stay here, fine, let's leave him and go home. But another part of me thinks, what if by some miracle we stay and actually make it out of here?
Someday we might look back on this and decide that saving Private Ryan was the one decent thing we were able to pull out of this whole god-awful shitty mess. We do that, we all earn the right to go home. Essa fala do Sargento Horvath resume exatamente o que eu quero dizer desde o início desse vídeo. Por mais que digam que você está lutando pela liberdade, que você está lutando por um futuro melhor, que você está lutando contra a opressão e contra a tirania, e eu não tiro esses méritos de ninguém, até porque o nazismo foi e sempre vai ser uma das piores coisas, se não a pior que já aconteceu na história da humanidade. E qualquer um que deu a vida para lutar contra isso, com certeza colaborou. Mas o meu ponto é que existe glória na guerra? Enquanto você está lá, matando e vendo seus irmãos serem mortos, esse patriotismo todo faz sentido? Conquistar territórios, obedecer ordens de superiores que muitas vezes nunca presenciaram uma situação de combate, faz sentido? Tirar vidas e correr o risco de perder a sua, vale a pena? Todo país que entra em uma guerra já entra nela perdendo. Então talvez a única coisa que vale a pena no meio disso tudo, a única coisa correta que você pode fazer em meio a todo esse caos sem sentido, é salvar a vida de um rapaz que perdeu a família e levá-lo de volta para uma mãe que sofrerá para sempre com a perda de 3 de seus 4 filhos. O soldado Ryan, um garoto atordoado e cercado pelos corpos dos homens que foram absurdamente ordenados para a morte deles para salvá-lo, recebe uma última ordem igualmente absurda do herói Capitão John Miller em seus momentos finais. James. Earn this. Earn it. Ele recebe uma missão terrível e impossível, que só será cumprida se ela for cumprida no dia da sua morte. E antes de encerrar esse vídeo, eu quero deixar aqui um questionamento. Todos nós não lutamos contra o mesmo fardo moral do Ryan? De uma forma ou de outra, todos nós temos a vida que vivemos hoje por conta dos sacrifícios de outras pessoas, independente de quem elas são ou de quem elas foram. Nós merecemos todo esse sacrifício? E como é que o Ryan irá pagar essa dívida algum dia? Como qualquer um de nós irá pagar essa dívida algum dia? E para quem? Eu acho que, assim como o soldado James Francis Ryan, tudo que podemos fazer para pelo menos justificar todo esse sacrifício é viver as nossas vidas ao máximo, da melhor forma que pudermos. No final das contas, o resgate do soldado Ryan não é sobre as pessoas que lutaram bravamente, mas sim sobre todas as pessoas que foram poupadas desse sofrimento.